Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estou aqui só fazendo as últimas configurações para a nossa sessão, só um minutinho. Muito bem. Boa noite, Cris. Boa noite aos que estão aí. Boa noite, Cris. Boa noite, Simone. Boa noite, mãe. A Lúcia estava entrando aí também. Só um minutinho aqui. Vamos lá. E a gente já começa agora às 6h05. Minha filha também está entrando. Ok, vamos parar de compartilhar aqui. Abrir a minha câmera. Isso, agora sim. Olá a todos, agora sim está sendo gravada. Boa noite a todos. Me digam aí no chat se me escutam bem, se a imagem está boa também. Estou vendo aqui amigos de infância, estou vendo amigos, colegas de trabalho, familiares. Só me dizem, tá bom? Se a imagem está boa, se o áudio está bom, se está tudo bom, tá? Porque aí nós vamos ajustando aqui na hora. Vamos lá então. Estamos com 10 pessoas aqui. Bom, para quem... todos me conhecem aqui, então eu não vou perder tempo me apresentando por enquanto. Mas eu sou professor no MBA da Exanc, por isso estou aqui e já aproveito aí agradecendo a Exanc por essa oportunidade, né? A Faculdade Exanc aqui em Campinas. A Cris Moraes, que está aí nos prestigiando também com a presença, que me convidou. E então eu agradeço a oportunidade de fazer esse desafio aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo um desafio ligado à alimentação, né? ligado ao pão, né? Então agradeço muito por essa oportunidade inicialmente.
O desafio principal para mim é que o produto que eu vou mostrar para vocês, ele pode demorar quase 20 horas para ficar pronto, né? Então eu tive que tomar uma decisão rápida aqui e eu gravei, nos últimos 3 dias eu produzi alguns pães aí e gravei vários vídeos e já tinha um material produzido, então eu trouxe aqui, vai ser um misto aqui de bate-papo com vocês, com algumas imagens e alguns vídeos gravados, e depois a gente tem um grande finale aqui para outras coisas, né? Então vamos lá, vocês fiquem à vontade aí para colocar dúvidas, para colocar qualquer tipo de comentário. Eu vou mostrar o processo, vou mostrar algumas curiosidades, vou mostrar uma série de coisas aí. A ideia é criar uma experiência diferente mesmo, né? Me digam, por favor, se o áudio deve estar bom, porque não tem ninguém reclamando. Se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se está tudo bom. Espero que todos estejam bem aí, de saúde e tudo mais. Vou compartilhar, então. Obrigado, Cris. Vou compartilhar uma das telas aqui com vocês. Essa sessão está sendo gravada, então vocês têm... Ô, Anderson, obrigado, mais um colega de trabalho aí. Ela está sendo gravada, então depois vocês terão acesso ao link, tá? Então eu vou colocar aqui a apresentação que eu trouxe para vocês. Primeiro dizer que todas as fotos que estão exceto as históricas, elas são minhas, tá? Fui eu que tirei. Então, uma das coisas legais da arte de fazer pão é você apreciar o quanto é bonito, né? Essa junção aí de algo que você junta ali os ingredientes, né? Uma outra coisa legal de se fazer também que eu vou fazer é a gente ver como um processo, né? Como tudo, né? Como um bom administrador, ver essa atividade como um processo também. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, diferente dos meus colegas professores que me mostraram receitas na hora aqui, mas como é um produto que demora quase horas, como eu comentei, é um pouquinho difícil de fazer acontecer. Alguém quer ouvir um microfone aí? Se quiserem interagir durante, também vocês fiquem à vontade, tá bom? Estou vendo também mais alguns conhecidos aí. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos lá, então eu vou começar aqui, só um minutinho aqui. Vamos lá, então. Então, primeira coisa que a gente pensa quando, ainda mais formado em administração, né? Quando você tem que fazer alguma coisa como um pão, é que isso pode ser um conceito de administração que envolve recurso, objetivo e decisão. Deixa eu só desativar um microfone, tem alguma pessoa com o microfone aberto aqui, ok. Então, envolve recursos, envolve objetivos, envolve decisões, né? Trazendo isso para o mundo do pão italiano, que é o que eu vou trazer para vocês, a gente tem algo como isso que vocês estão vendo aí, né? Temos recursos, a farinha, né? Ali em cima, né? Temos aqui também o fermento, o sal, nesse caso aí que vocês estão vendo nessa receita, o sal rosa, né? Os objetivos, que é fazer um pão bonito, né? E as decisões, que são as ações, né? Então, o ato de fazer pão, ele requer tudo isso, né? Então, vamos passar aqui, vamos lá. E aqui, já começo a falar a vocês os ingredientes, tá? Vocês vão ter esse acesso a esse material depois. Os ingredientes básicos para o uso do pão, né? Então, primeira coisa, 360 gramas de farinha, né? Isso dá 3 xícaras de chá, tá? Um dos slides aqui eu vou dizer das desculpas para não se fazer pão, mas não há desculpas, porque tudo você pode transformar, né? 7 gramas de sal, né? Uma colher rasa, também a gosto, tá? 5 gramas de fermento biológico instantâneo, né? Então, não precisa ter balança, você é metade do pacote, né? E aqui tem 1,5 xícaras de água filtrada, né?
E 100 gramas, essa receita que eu estou fazendo atualmente é com queijo parmesão, né? Então, até 100 gramas de queijo parmesão, mas vai a gosto de vocês aí, tá? Tenho feito alguns com 90, alguns com 80, então tem um pouco de tudo. Mais alguns recursos, né? Então, primeiro falamos dos recursos e ingredientes, agora estamos falando de outros tipos de recursos, né? A panela de ferro, tá? Essa receita que eu vou mostrar para vocês, ela deve ser feita na panela de ferro, tá? A minha ideia é mostrar todo o material que eu apresentei aqui, depois a gente fica batendo um papo aí, tá? Mas a panela até às 7 horas, que é o horário limite que a gente tem. Mas a panela de ferro, ela é imprescindível, pode ser de ferro, pode ser de outros materiais também, tá? Algumas pessoas fazendo com panelas de alumínio, panelas de aço inox e tudo mais, mas ela é imprescindível, né? Ela é o que vai dar a crocância no pão que vocês estão vendo nesse vídeo aí, porque ela cria uma coisa chamada vapor dentro da panela, né? E a balança também é uma coisa legal de ter para quem puder ter, né? Uma balança, ela ajuda, mas não é necessária, né? A panela, com certeza, para essa receita, ela não fica boa fora da panela. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. E aqui, já entrando um pouco nessa questão da pandemia, né? Que é o que estão dizendo atualmente, se vocês colocarem esse termo, deixa eu colocar aqui no chat, se vocês colocarem este termo na internet, vocês vão ver que tem alguns artigos sobre isso. A questão da pandemia é a questão das pessoas estarem buscando mais a atividade de fazer pão. Né? Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui que prova isso. Né? E uma das reportagens, que até tem a fonte aqui, ela diz que você tem 3 pilares no ato de fazer pão, né? Uma é que você deve estar tranquilo, né? Ou buscar tranquilidade, né? Porque você precisa de calma, você tem processos e tudo mais. Outra é a questão das pitadas de experiência, ou seja, com a repetição você vai ganhando mais conhecimento, mais experiência e vai aplicando outras coisas. E uma última questão que eles chamam de passando de fase. Vocês vão ver aqui que eu tenho alguns equipamentos, mas existem inúmeros equipamentos, né? Mas não adianta você comprar tudo de uma vez, né? Vai fazer com o que você tem, depois você vai passando de fase e comprando novos elementos para melhorar a sua eficiência, né? Então, essa reportagem aqui, né, ela tem esses 3 pilares. Vamos lá andar um pouco mais rápido aqui. Então, eu trouxe aqui algumas curiosidades, tá? Primeiro, todas as fotos são minhas, tá? Então, ninguém pode me processar aqui por usar fotos, exceto as de história que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Pesquisando sobre pão já tem uma primeira coisa, né? Aqui é a questão da pandemia, pessoal. Esse aqui é um relatório que todo mundo pode ter acesso, né? Uma ferramenta do Google Trends, né? Que mostra os termos pesquisados no Google, né? Durante o período que você estipular. Então, para quem gosta de um gráfico aí, está assistindo, você pode ver aqui, ó, que esse gráfico aqui ele está mostrando os últimos 12 meses. Vocês podem ver aqui que do dia 22 ao dia 28 de março, o termo de pesquisa pão teve um grande crescimento no Google, tá? E eu comparei com outros 2 que acompanharam o crescimento aqui, que é o pão caseiro e o receita de pão, né? Então, ou seja, a pandemia, ela ocorreu e continua ocorrendo agora com um decréscimo aqui, né? Mas para quem gosta de um bom gráfico, vê aqui a diferença, né, nessa questão aqui, tá? Mais uma curiosidade sobre pão. Existe aí vários estudos, né, para decidir quantos anos tem o pão. Dizem que o pão, forma como a gente já conhece, ele tem 6.000 anos, né? Ou seja, assado em forno e tudo mais. Mas alguns dizem que tem 14.000 anos, que era um pão que não era da mesma forma com que a gente tem hoje. Ele não era nem usado forno. Era uma mistura que tinha que misturar com água quente e tudo mais. E recentes pesquisas agora de 2010
descobriram a questão dos 30 mil anos. Dizem que não é mais 14 mil, é 30 mil. E tem uma discussão até de que local que ele foi inventado, né? Muitos podem achar que foi no Egito, tá? Essa aqui é uma foto de uma padaria no Egito, né? A questão do Egito remete a 14 mil anos, né? E equipamentos usados para moer o trigo, né? Moer as coisas utilizadas no pão, né? Mas aí o que acontece? Em 2010 descobriu-se este equipamento aqui, né? Dos australianos, né? Dos aborígenes australianos. E essa imagem aqui que mostra, segundo os historiadores aí, o ato de cozinhar alguma coisa, né? Então existe já essa curiosidade no mercado de pães aí, ok? De quem foi o pioneiro aí, tá? E aqui também eu trouxe só uma curiosidade aqui, descoberto há pouco tempo, né? Em 2002, o que seria aí aqui uma imagem simulada, né? E aqui a descoberta do que seria a primeira padaria, ou a padaria mais antiga do mundo, né? Da forma como que a gente entende que é a utilização de forno, né? Mas vamos lá para a nossa apresentação aqui. Aqui, essas fotos são minhas também, tá? Às vezes o pão, ele tem uma cara diferente. Esse aí parece que ele estava com uma cara malvada, por isso que eu coloquei aqui desculpas para não fazer pão. Não existe desculpa, tá? Eu vou mostrar aqui, tá? Não existe desculpa do tempo, não existe desculpa de utensílio, não existe desculpa para não fazer, tá? Só motivos para fazer, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí algumas coisas, vou falar em alguns momentos. Isso aqui está parecendo uma aula de administração, né? Porque eu tentei distribuir a questão do processo aqui, né? Então vocês desculpem se tiver alguma coisa errada, mas já vai ficar com mais fotos, já vai ficar mais legal, tá? Então, a questão do processo, para vocês entenderem o quanto é longo, o quanto é necessário a tranquilidade e a paciência, né? Começa com a mistura de ingredientes, né? E eu tenho aí os 3 tipos de ingredientes iniciais, né? Depois, eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco, tá? Depois, 12 horas de descanso daquela mistura que você fez inicialmente, 12 horas de descanso. Depois, um processo muito importante chamado dobra. Esse que nós vamos fazer, ele tem 4 dobras, tá? Mas existem pães aí de 10 dobras, né? E por último, né? Não por último ainda, mas uma das últimas fases da massa é mais 30 a 40 minutos de descanso depois dessa dobra, né? Importante dizer, né, que essa massa precisa ficar num lugar tranquilo para ela dormir, né? Não pode ser um armário da cozinha que você abra ele toda hora, não pode ser algo assim. Se possível, um lugar... A minha dorme no armário do quarto, né? Que é quentinho, são armários que eu não abro, então ele fica lá fechado, né? Já vou mostrar para vocês aqui, ok? Então, aqui a primeira parte do processo e a segunda parte do processo, já envolvendo uma coisa chamada panela de ferro, né? Depois, com a panela quente, né? No forno, você tem o primeiro tempo de forno de 20 minutos com a tampa fechada, segundo tempo de forno e terceiro tempo de forno, se você for usar o parmesão na massa, como nós vamos ver aqui, tá? E a finalização, tá? Uma coisa errada que o pessoal costuma fazer é tirar o pão do forno e já cortar para passar aquela manteiga. Não. O pão precisa descansar para fazer a sua última parte, né? Que é crescer ali com aquele ar quente, né? Ele continua cozinhando quando você tira ele do forno, mas é importante ele esfriar, tá? Então aqui vocês têm todo o processo, como eu falei para vocês. Vamos ver aqui, ó. Então eu gravei, espero que funcione bem aqui o vídeo, tá? Eu vou passar ali meio, deixa eu ver, 8h20. Então aqui eu gravei a mistura de ingredientes, tá? Eu vou deixar sem som aqui, porque eu vou falar um pouquinho, talvez eu passe um pouquinho. Então, nesse caso, eu uso a balança, tá? Mas, como eu disse, são 3 colheres, né? 360 gramas, né? de farinha, tá? Aqui, o fermento, eu estou usando o biológico seco, né? Ainda pretendo trabalhar com o fermento natural, mas ainda não estou fazendo com o fermento tradicional aqui,
né? Como eu tenho balança, eu uso 5 gramas, mas para quem não tem balança, é só colocar tudo num prato e tirar metade, tá? Mais uma desculpa, não tenho balança. Não é desculpa para não fazer pão, tá? Então, aqui percebe que eu estou chegando aqui a 365 gramas, né? Nessa balança é onde eu coloquei o fermento. Uma coisa legal de saber aqui, deixa eu ir passando um pouco adiante aqui, tá? Vamos lá. Que eu vou colocar o sal, mas percebam uma coisa no vídeo, eu coloquei o sal do outro lado, tá? Não coloquem um sal em cima do fermento. Segundo o que eu li, ele já começa um pouco o efeito do fermento, se colocar ele junto com o fermento. Então, nesse momento, mantenha os dois separados. Tá? E depois a água. Né? A água é 1,5 xícaras, como está lá no início da apresentação. Tá? É 1,5 xícaras de água. E você, depois dos ingredientes secos mexidos, né? Bem mexidos, tá? Então, eu estou mostrando o processo, o vídeo está meio tremido, porque eu tive que fazer um estúdio improvisado aqui, né? Então eu jogo a água aí que eu tenho já uma xícara nessa xícara que eu joguei aí. E aí, começo a mexer, tá? É importante dizer o seguinte, muitas vezes você pode ficar desesperado, assim, essa massa não vai dar certo, está grudando demais, muito mole, mas não pensem nisso, tá? Pensa que vai dar certo, porque dá certo. É só fazer o processo correto, ela dá certo, tá? Então você vai mexendo até ela começar a ficar uma mistura única. E talvez, com o tempo, você vai sentindo, né? Mas não ficar uma massa totalmente seca, né? É para ficar grudenta mesmo, tá? Essa massa é grudenta mesmo. E também não é necessário sovar, tá? Isso é super importante. Porque ela não precisa de sova, tá? Vai precisar das dobras depois. Então aqui eu estou fazendo esse processo aí perceba que ela fica mole mesmo, né? Não se preocupem se ela ficar muito mole, porque ela fica mesmo, tá? E aí depois disso, você vai pegar essa mistura aí, tá? E vai, aqui você tem essa mistura que nós fizemos agora mole, né? Você vai fechar com plástico, como esse aqui. Eu uso um plástico zip, tá? Mas você pode usar, não é desculpa, né? Se você não tiver, você pode usar qualquer pano, você pode usar... O pano só tem que tomar cuidado que a massa cresce muito, como vocês podem ver aqui, ó. Essa primeira imagem, né? Ela é a massa antes das 12 horas. E a segunda imagem já é a massa pós-descanso. Veja que ela cresce bastante. Então, se for colocar algum pano, cuidado para não grudar, porque aí vai ressecar a massa, tá? Depois daqui, você vai colocar num saco plástico como esse aqui, e ele vai dormir mais 40 minutos lá no seu esconderijo, né? Depois dessa fase aqui que ele dormiu, como eu mostrei para vocês anterior aqui, opa, vamos lá, ao vivo, tudo pode acontecer. Aqui, vamos lá. Então, depois que ele dormiu, então vamos lá, fez a massa, dormiu 12 horas, né? Geralmente eu posso fazer 9 da noite, por exemplo, 9 da manhã eu vou fazer a dobra, né? Depois das 12 horas é a hora da dobra, né? Não pode passar pode passar um pouquinho de 12, mas eles recomendam que não passe de 16 horas, tá? Eu sugiro sempre ir nos 12 horas ou um pouquinho antes até. Você percebe pelo tamanho, né? Porque a massa cresce e depois ela começa a decrescer, tá? Então, depois daqui, nós vamos para a dobra, tá? Espero que não tenha ficado tão feio esse slide aqui, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho essa pazinha, né? Que ela é utilizada para fazer esse tipo de coisa, mas ela não é necessário também, não é desculpa para não fazer pão, tá? Eu tenho ela aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, 6,25. Acho que vai dar tempo de fazer tudo que eu quero aqui. Então, veja aqui, são 4 dobras, é muito simples. Mais ou menos simples, tá? Você vai pegar essa primeira aqui, você dobrou para cima, né? Então, perceba que eu fiz a primeira dobra na primeira imagem aí. Segunda dobra, dobrei para o outro lado de novo, né?
Então são 4 dobras, 1, 2, 3, 4, tá? Até ela ficar redonda, tá? Se você for usar o parmesão, cometer essa ousadia de usar o parmesão, no meio dessas dobras você vai colocando o parmesão, tá? Eu usei até 100 gramas, tá? Tem que tomar cuidado para não colocar muito, né? Percebam que essa massa até ela tá um pouco mais escurinha, você pode fazer várias dosagens com a farinha também. Você pode usar 100 gramas integral, é um processo de experiência, tá? Eu não falei no começo, mas eu não sou nenhum especialista, eu não fiz nenhum curso sobre pães, então não vou usar termos técnicos, né? E não vou usar nada disso. Esse pincelzinho aqui, muitas vezes eu uso, que vocês estão vendo aí na terceira foto, para tirar o excesso de farinha do pão, tá? Porque a farinha ela vai secar muito o pão, né? Então, e não vai deixar aqueles buracos, vamos chamar assim, os alvéolos, né? Grandes, tá? Então eu uso esse pincelzinho na dobra para fazer o pão, tá? Então, essa última foto aí, você tem ele com o parmesão no meio dele. Eu tenho um vídeo que vai mostrar um pouco disso, que eu acho que é o próximo, vamos ver. Isso, vamos ver, vamos torcer aí para funcionar. Então, vou mostrar mais ou menos como é que isso funciona. É importante dizer, enquanto mostra aí, vou tirar o áudio aqui, que eu costumo comparar a arte de fazer um pão também e de administrar tudo isso aí. Percebam aí que eu estou colocando o parmesão, né? Com empresa, né? Porque você tem vários tipos de processo, vários tipos de atividade, né? Percebam que ele vai grudar um pouco aí. Ah, não grudou dessa vez aí, mas tinha feito um outro vídeo que grudou. Então, nem sempre a coisa vai ser tão bonita, mas tem que ter persistência, tem que ter fé aí que funciona. Então, perceba como eu faço a dobra, tá? De um lado para o outro, tá? São 4 dobras aí, ó. Veja que já grudou um pouquinho, você vai ajudando com a mão. Como eu disse, não precisa dessa ferramenta. Você pode usar qualquer outra coisa, até a sua mão, né? Quando eu comecei a fazer o pão, eu não tinha essa ferramenta. Eu usava minha mão mesmo, né? E assim vai. Percebam que eu exagerei até aí na colocação do parmesão. Às vezes você vai fazer mais de 4 dobras, tá? Mas o importante é fazer isso aí que vocês estão vendo. Com certeza, Anderson, essa ferramenta ajuda muito, tá? Vocês estão vendo aí que eu estou fazendo esse processo de bolhamento, pessoal. E que é importante, vou até dar uma pausa aqui, deixa eu ver se eu pego. Quando eu faço esse processo, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma pressão, né? Essa massa, ela está se esticando, tá? E se você perceber na massa, aí você vai perceber até algumas bolhas, né? É isso que vai fazer o pão ficar bonito depois daquele jeito, né? Cheio de ar, né? Então você vai jogando, ó, eu até coloquei perto aí para ver as bolhas, né? Você vai jogando, você só tem que tomar cuidado para não colocar muita farinha, porque se você jogar muita farinha, ele vai ficar seco. E a farinha ela é confortável para nós que estamos fazendo ali, porque vai ficando mais fácil de fazer. Então não se preocupe, se ele estiver grudando na mão, os primeiros que eu fiz grudava a massa até no cabelo, grudava em tudo. Vocês vão ver que faz sujeira mesmo, tá? Se você pretende fazer pão e não fazer sujeira, sugiro que você já pare de ver o vídeo agora, tá? Você vai fazer muita sujeira. E aqui eu estou mostrando uma outra coisa interessante, que é mais naquele intuito de não ter desculpa, que não importa o utensílio que você vai usar para colocar o pão no final. Esse eu fiz propositalmente num utensílio de vidro, que era o que eu tinha aqui na época, tá? Depois eu comprei uns bowls aqui, né? Mas o que eu tinha na época era esse daí, então não tem desculpa. É só forrar um pouco de farinha, olha lá, eu joguei ele. Percebam uma coisa importante, quando eu joguei ele de ponta cabeça. Então aquela parte que eu deixei tensionada, ela está de ponta cabeça. O próximo passo qual que é? Essa base vai no fundo da panela, tá? Essa base que vocês estão vendo aqui. Então aqui ele vai para um último processo, pessoal, que até 40 minutos de descanso. Eu coloquei naquele, voltando aqui, até 40 minutos de descanso. Então eu coloquei naquele utensílio e aí você põe
com o plástico zip no mesmo lugar que tinha antes, né? No mesmo lugar que ele tinha dormido antes, até 40 minutos, tá? E ele vai crescer novamente, tá? Ele vai crescer para você colocar na panela. Então aqui o último não, né? Mais uma parte, tá? Essa é a panela super quente. Deixa eu só tirar o som aqui, senão vai me atrapalhar. Cuidado para não se queimar, tá? No começo eu fiz várias queimaduras, agora eu estou com menos, mas é normal você se queimar. Essa panela é uma panela simples, tá? Você tem panela de R$90, a panela de R$2.000, tá? Essa é uma panela de R$90, Mercado Livre, tá? De ferro, tá bom? De 4,5 litros, se não me falha a memória. Uma outra desculpa também que você pode ter é que você pode falar assim, não tenho nada para forrar a panela, porque você vai colocar o pão, ele vai grudar se você não colocar nada, né? Nesse caso aí, perceba uma coisa, eu coloquei farinha, tá? Perceba que já está até queimando a farinha, ó, de tão quente que está essa panela. Uma coisa que eu não falei, mas que estava lá no processo, enquanto o pão deu aquela descansada de 40 minutos, eu já liguei o forno e já coloquei a panela de ferro lá dentro. Então ela já sai fervendo, tá? E agora estou fazendo o processo aí, que nem sempre sai, você vai ver aí, ó. Joguei o pão, ó, lá dentro da panela, dei uma ajeitada nele, ele grudou, tá? Percebam que há também coisas não planejadas aí, tá? Mas ele tá lá, tá na panela quente. Fiz o corte, tá? Esse corte nós fazemos para dar o que a gente chama da pestana, que é aquela casca grossa, né? Tem gente que faz com gilete, tem gente que faz com faca, como eu mostrei para vocês. E aí, deixa eu pausar aqui. Bom, não precisa pausar. Fechei a panela, tá? Tem gente que tem utensílio só para cortar o pão. Não precisa, tá vendo? Usei uma faca afiada, tá? E depois, então, deixa eu ver, 6h32. Então, depois que eu fiz essa primeira parte, fechei o pão aqui. Meu forno tá no máximo, tá? 280 graus. Que foi o que esquentou a panela, eu vou colocar a panela de volta lá no forno, tá? E aí eu vou deixar a panela por 20 minutos, aquele pão que eu cortei, panela fechada. Tem gente que abaixa um pouco a temperatura, tudo, eu deixo no 280 e vai assim até o final, tá? E aqui vamos, e aí depois de 20 minutos da panela fechada, né, eu vou abrir para ver como é que tá o pão, ó. Então eu abri, ó como é que ele tá aí, né? Ele cresceu um pouco, tá vendo? Ele cresceu um pouquinho. Peguei a panela quente, depois de 20 minutos, tirei para ver como é que ele tá, tá? E aí a gente pode, depois desses 20 minutos, a terceira e quase última parte é voltar para o forno, tá? Então vamos lá, 15 minutos de panela aberta no forno, o mesmo pão, tá? E aí, aqui, pessoal, aqui tem uma situação inusitada, tá? Esse vídeo foi gravado ontem, eu estava sem luz na minha casa. Foi uma experiência interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz um pão sem luz, né? Não, eu não deixei de pagar a conta. Houve um desligamento programado, né, da empresa aqui, só que era para voltar às 5 horas da tarde, mas na verdade voltou 15 para as 10 da noite. Não me lembro que horas que era isso daqui, mas aqui eu vou mostrar para vocês. Eu estava aqui iluminando com uma lanterninha de bicicleta, era a única coisa que eu tinha, né? Então, por isso a imagem está desse jeito, mas foi interessante mostrar para vocês aqui. Se não tem live, se na live não tem problema, não é live, né? Então eu ia mostrar aquele vídeo, pessoal, como eu falei, eu estava num desafio diferente aqui, tá muito calor aqui, vocês sabem disso, né? Papinho de elevador, mas são 8h40. Então, o que mais que eu ia mostrar ali? Eu ia mostrar só eu colocando a última fase, né? Mas eu nem vou abrir porque o PowerPoint ele está muito pesado, né? Como eu usei vídeos, né? Então, eu vou mostrar os utensílios que eu tenho aqui e vou mostrar mais algumas coisas que eu acredito que são de extrema importância aí, até como armazenar o pão, né, depois dele feito.
tá? Então, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho de utensílios aqui, então, tá? Deixa eu ver aqui. Da receita é aquilo, pessoal. Então, vocês vão ter acesso ao material daquela última fase. Quando você abre o pão novamente, você coloca ele numa grelha, que vocês viram que eu tenho. Essa grelha é importante, tá? Ele precisa descansar ainda 40 minutos para ter a sua finalização ali. Não pode abrir para passar manteiga na hora, tá? Como muita gente quer. Não, você corta depois, esquenta e aí sim você vai passar manteiga, tá? Vou evitar abrir qualquer outro tipo de mídia aqui para que a gente possa prosseguir aí, tá? Porque eu tenho até muita coisa para mostrar aqui, né? Bom, aquele pão que vocês viram na última parte, deixa eu ver só aqui, beleza, vamos lá. Aquele pão que vocês viram na panela lá, que eu abri para colocar o parmesão, ele é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Ele tá com um papel, eu vou falar desse papel daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, deixa eu ver, tem 15 minutos aí para falar tudo que eu tenho que falar. Então ele é esse aqui, tá? Vejam que ele não cresceu muito, né? A gente costuma dizer que ele fica no formato disco voador, tá? Mas uma coisa que eu costumo dizer também é que você nunca perde, o pão sempre vai ficar bom, né? Se ele ficar branco, você torra mais na hora de comer. Se ele ficar mais torradinho, você transforma ele em torrada para sua sopa, né? Você nunca perde pão, tá? Sempre dá certo, tá? Mas vamos lá, então, algumas dicas aí, tá? O que eu uso para forrar? Tá? A panela de ferro, porque você não pode colocar direto, né? O que eu uso para forrar a panela? Você pode usar farinha, como eu mostrei para vocês. Alguns usam farinha de arroz, eu já ouvi falar, nunca usei, tá? E muitos usam que é o que eu venho usando, esse papel aqui, ó. Pode ver que ele não gruda, ó. Ele não gruda de jeito nenhum, né? O papel manteiga comum gruda, tá? Eu uso um papel chamado Dove, que é isso que eu estou mostrando aqui. Dover. É esse que eu estou mostrando aqui, tá? Esse papel aqui, ele não gruda mesmo, né? E aí, o que eu faço? Eu recorto ele do tamanho da panela, ó. Como é o caso aqui, ó. E ele não gruda de jeito nenhum, tá? Mas você pode usar direto a farinha, tá? Como eu já falei, existem algumas mantas que o pessoal utiliza também, várias coisas, tá? Mais uma coisa que eu queria, deixa eu ver aqui, 15 para 7. Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. A panela, tá aqui do meu lado, ó. Panela, como eu falei, panela pesada, tá? De ferro. Então ela tá aqui. Por que é legal essa panela, usar a panela, né? Por que o pão italiano fica com a casca crocante? Porque dentro dessa panela você tem, acho que vocês vão ver aí, tem alguns detalhes dentro dela aqui, ó, alguns pontinhos de ferro que gera o vapor. E esse vapor vai pingando em cima da massa. E por isso que ele vai ficando crocante, tá? Precisa da panela para fazer esse pão, tá? Não tem outra opção. Eu já fiz o teste sempre, tá? E não dá certo. Então, essa é a panela, uma panela da marca Santana, tá? Tinha falado 4 litros, não, é 2,5 litros, tá? E tem todo o cuidado que você tem que ter com a panela também, para curar, para limpar, não é tão simples assim, tá? Mas vamos lá. Para armazenar, tá? Tanto para fermentação quanto para armazenar, eu estou usando um saquinho zip, que vocês viram nos vídeos aí, né? Bom, eu não preciso nem mostrar a marca, mas qualquer saquinho zip, ó. Eu tenho um pão aqui, né? Armazenado, ó, né? Tá vendo? Ele tá num saquinho zip, é a melhor coisa para armazenar e para deixar para fermentação, né? O legal de já pulando um pouco, eu estou improvisando, né? Porque tinha todo um processo, agora eu tive que mudar um pouquinho, mas já pulando um pouco para armazenamento, que é uma coisa muito interessante, você coloca nesse saquinho zip aqui, já cortado, tá vendo as fatias aqui, ó? E você congela. E aí você vai tirando aos poucos, forno pré-aquecido,
não vai colocar no micro-ondas esse pão, hein? Não faça isso. Forno pré-aquecido, coloca lá e tá pronto, né? Forno pré-aquecido 15 minutos, deixa ele um pouquinho lá, vai do seu gosto. Tem gente, isso é uma coisa importante também, né, em pão. Tem gente que gosta de pão mais torrado, né? Tem gente que gosta de pão mais mole, tá? Então, você vai com o tempo, você vai até aprendendo que aqueles minutos finais que você deixa na panela, se você deixar um pouquinho antes, ele vai ficar um pouquinho mais branquinho. Se você deixar mais, ele vai ficar mais torradinho, né? Então, é isso do pão aí, dessa questão aqui. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe para vocês verem aqui, tá? Então, eu vou pegar um dos que eu fiz aqui ontem, né? Tá aqui, ó. Esse eu fiz, ele passou um pouco até do que eu queria, tá? Vocês estão vendo ele aí, ó, ele tá com parmesão. Eu fiz diferente, esse aqui eu coloquei uns pedaços, umas lascas de parmesão um pouco grandes em cima para ver o que ia acontecer, né? O legal de pão, pessoal, é que é sempre essa questão da experiência. Você vai fazendo uma coisa diferente, vai fazendo outra e vai pegando. Mas uma coisa que é recomendada, e é uma coisa que eu fiz, depois que eu descobri esse pão italiano, eu não fiz mais nem... Eu só fiz pão de hambúrguer. A repetição é importante para você ir melhorando o processo. Quanto mais você fazer, melhor ele vai ficar, né? Então, eu vou cortar um aqui, porque dizem que um dos prazeres de você fazer pão é o barulho, é você ouvir o barulho de cortar, tá? Eu vou colocar o microfone bem perto dele aqui, vou cortar, eu só não consigo mudar o computador aqui, porque ele está um pouco fixo, né, para vocês verem. Mas depois no material vai ter, então eu vou cortar um aqui. Dizem que um dos prazeres é você ouvir esse barulho aqui dele cortando, né? Dizem que isso depois de ele esfriar, tá? Então coloquei aqui, ó, já cortei um dos pães aqui, tá? Tá aqui. Cris, você falou uma das melhores acompanhamentos aí, que eu não sei, deixa eu ver, tenho 10 minutos ainda. Acompanhamentos, pessoal, acho que uma coisa importante dessa receita aqui, não é só o pão em si, né? É o que fazer com ele, né? Depois dele pronto, deixa eu voltar aqui. Depois dele pronto. Então, cortou, ó, guardou. Teve uma época, no começo da pandemia, eu tinha muito pão dentro da geladeira congelado, né? Você pode guardar, é que está muito calor ultimamente, né? Até essas massas, elas estão um pouco, elas esparramaram um pouco, porque está muito calor. Isso vocês vão perceber que interfere também na produção de pães, tá? Na produção artesanal de pães aí, tá? O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Então, das desculpas, pessoal. Se acha que vai fazer sujeira, vai fazer sujeira mesmo, tá? E a massa é uma coisa que é o seguinte, você até pode deixar para lavar no dia seguinte. Ô, Redaeli, que bom que você está aí, meu eterno professor aí de inglês. Com certeza, Redaeli, eu até tinha umas fotos aqui de brusquetas. Com certeza, brusqueta é uma das coisas mais gostosas para fazer com esse pão, tá? Eu já fiz brusquetas de diversos sabores aí, né? Com verdura, com carne, com... Uma coisa legal de fazer é comprar no mercado, é que eu não tinha aqui, até ia mostrar para vocês. É comprar aquelas latas de tomate pelado, né? Chama tomate pelado em pedaços ou não, né? Você passa nesse pão, coloca no forno pré-aquecido, coloca uns 5 minutos, só tira, coloca o recheio, né? E aí vão várias dicas aí de recheio. Gorgonzola com cebola roxa, muito bom. Espinafre, né? Calabresa, aí não tem limite, né? E com esse pão de parmesão ainda, mas se você quiser pensar no mais simples, né? Como até a Cris comentou, né? Que já abriu o vinho. Se você tiver uma fatia desse pão, vou pegar uma aqui, tá? Oi, Duda, seja bem-vindo aí, meu amigo. Se você pegar uma fatia desse pão que eu estou mostrando para vocês aqui, pôr num pratinho com azeite, sal e o vinho sugerido pela Cris Moraes, não precisa mais nada, pessoal. Você já está alimentado, né? Então, deixa eu mostrar mais algumas coisas para vocês aí.
o legal é a gente ter. Então, o ball que eu falei que eu tenho é um ball simples, tá? Comum, né? Oi, Anderson. Não tenho aula hoje, por isso que, né, Anderson, grande colega também, Fabi, legal vocês estarem interagindo aí. Mas uma coisa que eu tenho aqui é essa. Vocês viram em alguns vídeos, né? É de silicone, então eu posso colocar coisas quentes, é onde eu uso para fazer o pão, tá? Mas no começo eu fazia direto, eu estava fazendo direto no granito ali, né? Na pia mesmo, né? Toda limpinha, tudo, mas é legal ter um negócio desse aqui, tá? O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? A balancinha, que custa 25 talquês, né? Baratinho, vale a pena para quem quer fazer bastante. A grelha, que é para colocar o pão depois de pronto, tá? Por que é importante a grelha? Porque ele respira por baixo também. Se você colocar ele em um prato, por exemplo, ele pode ficar mole, né? Então, por isso que é importante a grelha, né? Bom, isso aqui eu já falei para vocês da importância lá atrás. Então, eu acho que eu já mostrei tudo para vocês aqui, né? Eu não sei, bom, a luva não precisa nem dizer, né? Até eu já vi que tem algumas luvas que vêm até o cotovelo, é dessas que eu preciso, porque eu comecei a queimar. Eu tenho uma luva, né? Que aqui está, né? Mas eu comecei a queimar acima da luva aqui, né? Então é legal se proteger, pensar nisso também, porque o forno fica muito quente, tá? E a faca de pão, né, pessoal? Que está aqui, que é essa daqui, para você cortar o pão, né? Tem muita coisa ainda de acessório, tá? Como eu disse a vocês, deixa eu ver, 6h53 aqui. Como eu disse a vocês, tem muitos acessórios, mas tem muita gente que fala assim: não vou fazer pão porque não tenho lugar para colocar qualquer pote, pessoal. Existe um pote no mercado, para quem conhece um pouco de pão, chamado Baneton, né? Baneton, sei lá o que. Custa, sei lá, R$100 o mais barato, né? Mas existe o que o pessoal brinca também, o Pobreton, né? Que é o pote de sorvete. Funciona quase que da mesma forma, tá? Então, assim, como eu disse, não tem desculpa para não fazer, tá? É um exercício, né, de disciplina, de processo. Falando em processo, uma coisa importante também, deixa eu ver, 6h54 agora, eu preciso terminar às 7 da noite. Uma coisa importante é você ter algo que te ajude a marcar o tempo, tá? Para celular, aqui existe alguns aplicativos para isso, tá? Chama Kitchen Timer, tem alguns, né? Que você pode ir lá, porque percebam aquelas etapas que eu falei, né? 20 minutos, 25 minutos, tá? Mas você pode ter várias outras formas para monitorar o seu tempo. Uma coisa na fabricação de pães que a gente percebe é que é importante seguir toda a disciplina, tá, da receita. É importante seguir o passo a passo, tá? Porque se você pular alguma das fases, né? Porque às vezes tem alguma receita que você dá uma improvisada, tal. Mas o pão é importante prosseguir desta forma, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar para vocês. Já falei do armazenamento. O meu professor Redaeli aí falou muito bem das brusquetas, pessoal, mas como eu falei, você pode pensar ela crua com vinho, né? Ou a famosa torrada com aquela manteiga derretendo e um bom café, né? Às vezes eu já fiz algumas brusquetas, por exemplo, para almoço. Você faz uma brusqueta junto com salada, não precisa mais nada, né? E por aí vai. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aí. O Duda comentou aqui, meu grande amigo Duda, bom com sardela, né? O Anderson, colega de trabalho aí, falou de vinho, né? Com certeza um vinho é um ótimo acompanhante aí para o pão. E eu estava dizendo que ontem eu tive um desafio tremendo aqui, é que não deu para mostrar o vídeo, nem vou tentar abrir, que foi fazer um pão no escuro, né? Ainda bem que eu tinha a luzinha da bicicleta que me salvou, né? Está aqui até, né? Eu estava com essa luzinha aqui, vou mostrar para vocês, ó. Essa luzinha aqui, que é o que eu uso para bicicleta, né? Me ajudando a fazer o pão, segurando, né? Ela filmando para mostrar para que vocês tivessem a melhor experiência, né? E deu certo,
porque para pão nem energia você precisa do gás, né? Mas você não é de energia, né? Energia é só a sua força mesmo, né? Então, bom, faltam 4 minutos, então eu já vou para os agradecimentos finais aí. Estou suando aqui, pessoal. Agradeço, acho que deu quase 20 pessoas aí, depois vai ficar gravado também. Pena que deu aquele probleminha, mas é comum, né? Probleminhas em lives como essa, né? Como eu sempre digo, não é live se não tiver um problema técnico. Ainda bem que eu consegui voltar aí, né? Essa apresentação depois vai ficar disponível aí para quem participou, tá? Para quem eu tenho o Instagram também, para quem a maioria de vocês já me conhece, pelo que eu estou vendo aqui, mas eu vou pôr aqui, tá? Eu já divulguei algumas coisas lá, né? Uma coisa que eu aprendi também, junto com esse negócio de aprender a fazer pão, é usar o TikTok. Então, tenho feito vídeos com pão, né? E pretendo colocar uma receita lá. Então, eu agradeço, faltam 3 minutos para finalizar, eu vou finalizar na hora, tá? Eu vou finalizando quase agora, vou agradecer, tá? Vou agradecer a Cris Moraes, coordenadora do MBA da Exanc aqui de Campinas, pelo convite, né? A Dani também, diretora, que também deu todo o apoio aí. A todos que puderam participar aqui, colegas de infância, professor de inglês, apareceu bastante gente legal aí. Quem mais? Estou vendo se tem mais alguém aqui. Eu não vou ficar citando a Lúcia, também apareceu aí. Ivo, vários colegas de infância aí também, várias pessoas aí que eu não vejo há tempos. Abraço para vocês. Sugiro que todos façam pão, não tem desculpa para não fazer, tá? Então agradeço a minha família também, porque meus pais são excelentes cozinheiros, então acho que eu só faço isso por eles também. A minha irmã também, que está presente aí, também é uma boa cozinheira, não tão boa como meus pais, né? Mas ela faz coisas boas também, como o nhoque, né? Quem sabe nas próximas aí a gente traga mais receitas. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência aqui, tá? Que essa foi a ideia. E bora comer agora esse bando de pão. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, né? Como a gente vê na vida, a gente vai fazendo as coisas pelos convites que nos surgem, né? Obrigado, Redaeli. Se não fosse a Exanc, né, que eu estarei em alguns módulos do MBA daqui a algum tempo, daqui 2 semanas, né? Se não fosse o convite da Exanc, eu não faria, tá bom? Obrigado, gente. Eu vou acabar na hora aqui para manter toda a disciplina, tá? Vou interromper a gravação aqui. Vocês, a maioria já sabe me encontrar aí, estou nas redes sociais. Inês, obrigado por todos que participaram, e vou interromper a gravação